Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Fala, grande Eduardo. Boa tarde, Mike. Como é que está aí? Tudo bem? Tudo bom, meu amigo? Tô ótimo. E você? Estamos aí firme e forte, sem desanimar, aí superando um desafio novo a cada hora, a cada instante, mas sem perder a garra. E a fé, né, amigo? Nunca. Eduardo, já estamos aqui com 20, 30 espectadores. Antes da gente iniciar, eu vi que a sua fábrica, um pouquinho antes aí dessa história de corona, inundou, né, rapaz? Como foi que ficou? Qual Sim. foi teu prejuízo? Quais foram as É, consequências nós, dessa inundação lá em São Paulo? bom, quando nós tivemos aí, já começamos o ano já enfrentando aí esse grande desafio que foi a questão do alagamento que nós tivemos aí na nossa unidade aqui no Brás. E nós tivemos ali um prejuízo que eu não considero assim, fala assim, cara, eu não posso ficar olhando só para o problema, eu tenho que olhar para a solução. Mas num primeiro momento a gente ficou bem em estado de choque, porque a gente perdeu 12 toneladas de tecido, tivemos ali perda de equipamentos, computadores, mesa, cadeira. Mas eu falei assim, eu olhei para tudo aquilo, eu falei assim, cara, vamos tirar tudo da frente e bola, entendeu? Vamos tocar o negócio para frente, que a coisa não pode parar. E aí agora, na sequência, a gente já toma logo essa pancada aí na sequência e a gente está com o mesmo pensamento, sabe? Eu acho que a gente tem que focar agora em soluções. A gente não pode, óbvio, e é um problema que está existindo, que não é só meu, é um problema de todos, mas eu estou buscando forças em achar soluções e tirar o foco do problema. Perfeito, perfeito. E Eduardo, você demorou quanto tempo para conseguir resolver lá o problema da fábrica? Ficou parado, não ficou? Me conta um pouquinho. Não paramos, não, cara. A gente ficou um Nada. dia parado, nada. A gente ficou um dia parado, fizemos um mutirão. Eu tenho uma equipe maravilhosa. Os meus colaboradores, eles são uma grande família. E aí nos unimos todos ali e falamos assim, cara, vamos para cima, vamos fazer. Uma parte vem para ajudar aqui na faxina, na organização, a outra parte vai ver o que pode ser feito para a fábrica não parar. E as coisas fluíram muito bem. Perfeito. Já são aqui 5 horas, mas vamos aguardar alguns minutinhos. É, E Eduardo, como é que está São Paulo? Tá? Antes da gente entrar aqui na nossa pauta, antes da gente se apresentar, como é que está São Paulo? Está parado? Não está? Muitos que já estão aqui nos assistindo vende muito para São Paulo, é um grande mercado. Hoje, qual é a sua leitura aí de São Paulo, amigo? O mercado de São Paulo, assim como os grandes polos do Brasil, está totalmente parado, nada funciona, né, a não ser bancos, óbvio, bancos, farmácias, supermercado e tal, mas falando da área comercial, né, eu estou no Brás, né, a minha fábrica no Brás, eu moro no Brás, e totalmente tudo parado, né, é um reflexo do que a gente vem vivendo, é um momento onde sabemos que muitos querem abrir, mas é um momento que a gente sabe que, putz, cara, é a lei, temos que seguir a lei, temos que preservar a vida nesse primeiro momento e vamos ver o que vai acontecer. Perfeito. Rapaz, acho que a gente já pode iniciar. O que é que você acha, Eduardo? Bora para cima. Vamos lá. Deixa eu me apresentar aqui, e depois o Eduardo vai se apresentar para a gente fazer esse bate-papo um pouco diferente das lives tradicionais, né, Eduardo? A gente havia combinado aqui um roteiro. Nós temos Sim, algumas perguntas que a gente vai fazer justamente para a gente conseguir responder a pergunta hoje do confeccionista que estava lá, que é o tema da nossa live, empresário da moda, empresário da confecção, o que fazer? E para isso, eu e o Eduardo entramos em contato, fizemos um roteiro e aqui vai ser um verdadeiro bate-bola, tá? Mas eu queria inicialmente te agradecer, Eduardo, por você ter aceitado o convite do Cinti Confecções, sindicato na qual eu sou executivo. Nós somos o Sindicato das Indústrias de Confecções do Estado do Ceará e eu assisto às suas lives, eu vejo o quanto você fala que nesse momento, mais do que nunca, é importante ter um sindicato, e vocês vão ver lá na frente, nessa live, as medidas que o sindicato já tentou e buscou e conseguiu fazer para os seus associados. É nesse momento que a figura patronal, a figura da representatividade patronal, ela é muito importante. Né? Então, o Cinti Confecções te agradece o carinho. Inclusive, nós temos um curso aqui em Fortaleza seu, Eduardo, sim.
Exatamente. Por enquanto está agendado para o final de maio, não é isso? Mas aí acredito que possa existir alguma mudança, a gente vai esperar um pouquinho, mas o curso vai ter, não vai, Eduardo? Vai ter, com certeza. Opa! No Não, máximo não, que não abro ocorra mão de aí jeito nenhum. é um reagendamento, mas isso a gente avisa, tá? E é muito importante, pessoal, você que tem interesse de fazer esse curso do Eduardo, que vão ser 2 dias, né, Eduardo? É muito importante porque o local que nós colocamos o Eduardo tem limite de vagas. Então, é muito, muito importante que você consiga buscar logo o seu ingresso para você não perder esse curso, tá? Então, pronto. Eu me chamo Mike Alexandre, sou executivo do Cindy Confecções, também sou professor na área de finanças, sou mestre em controladoria e finanças. Pois bem, me apresentei, agradeci. Muitos associados estão aqui falando, já estão aqui dando eu quero, já dando boa tarde. Obrigado, Cícera. E, Eduardo, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho da sua história, tá? E depois vamos iniciar o nosso bate-bola. O áudio caiu aqui. Que alguém estava me ligando e acabou interrompendo. Perfeito. Eu passei a bola para ti, para você se apresentar, falar um pouquinho de você, tá certo? Tem muitos associados aqui que já estão presentes, então acredito que a gente já pode iniciar o nosso bate-bola. Mas se apresenta, Eduardo. Bom, para quem não me conhece, prazer, eu sou Eduardo Christian, sou empresário do ramo de confecção, sou do mercado de confecção há 20 anos, tenho uma marca de roupa masculina, e aí, ao decorrer aí da minha jornada, eu criei um treinamento para empresários, gestores de confecção, porque eu comecei a fazer palestras pelo Brasil inteiro, e descobri que existia uma demanda, uma necessidade muito grande, então eu me preparei, estudei muito, me qualifiquei e criei um treinamento que é os 3 pilares da confecção. E hoje eu divido aí a minha agenda entre a minha atividade como empresário e a minha atividade como treinador. Perfeito. Então vamos iniciar o bate-papo? Bora lá. Rapaz, a primeira pergunta foi do nosso associado, do Naces, inclusive já entrou. Obrigado, Naces, pela sua pergunta. As suas expectativas, Eduardo, para o e-commerce, voltado especificamente para o atacado e as tecnologias já existentes. Quais são as suas perspectivas em relação a esse cenário, a esse mercado? Vamos lá. Quando a gente fala sobre isso, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente não está falando de nada inovador. A gente está falando de algo que sempre esteve aí presente, certo? E aí é como se estivesse abrindo um shopping novo aí na cidade e todo mundo quisesse ir para lá. Você acredita que isso aconteça no dia de hoje? Eu, sinceramente, não olho com esse olhar. Então, é importante as pessoas entenderem que e-commerce, ele não é um site, simplesmente. O e-commerce, ele funciona igualzinho que fosse uma empresa. Tá? Então, ele tem que ter equipe de funcionários, ele tem que ter investimento, ele tem que ter... Então, a gente achar simplesmente que uma ferramenta de e-commerce, para esse momento que nós estamos agora, ele é a solução que vai resolver tudo, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito aguçado em relação a isso, porque, cara, não adianta a gente tampar o sol com a peneira e falar assim, cara, é isso que vai resolver o problema. Não é só isso que vai resolver o problema. Não é só isso que vai resolver o problema. Então, é importante o e-commerce existir, só que aí vem essa questão que eu falei agora. O e-commerce sempre existiu, então por que só agora ele vai ser a salvação da lavoura? Né? Sendo que o e-commerce ele leva um tempo para maturar. Ele leva um tempo para até as coisas realmente acontecerem. Então, eu acho que existem muitas tecnologias novas que podem agregar com o e-commerce e aí sim fazer uma fusão para aproveitar essas tecnologias digitais. Só que o que eu deixo muito claro é que é o seguinte, não adianta só simplesmente achar que é pôr o e-commerce para funcionar e está resolvido o problema. O problema ele é muito mais profundo e o e-commerce ele vai ser mais uma ferramenta para te ajudar a resolver o problema. Meu amigo, perfeito. E o que devemos fazer com o nosso estoque? Agora após, o que nós devemos fazer com o nosso estoque agora e após a pandemia? Nós estamos vivendo um cenário nunca visto antes.
Isso para todo mundo. Então, quando a gente olha para essa questão do estoque, eu falo assim, nós temos 3 tipos de estoque, né? Nós temos o estoque de produto acabado, que é o que já está dentro da prateleira. Nós temos o estoque, que é o que está em produção, que são os cortes, porque como isso daqui pegou todo mundo de surpresa, então muita gente já estava com coisa cortada, com corte que estava na oficina, com esse tipo de com coisas andando, encaminhando. E nós temos o terceiro estoque, que é o estoque de matéria-prima. Tá? Então, eu acredito que nesse primeiro momento a gente tem que olhar para esse estoque de produto acabado e ver como que a gente pode agregar alguma coisa. O que está pronto, está pronto. Eu vou falar o que eu vou fazer dentro do meu estoque. Tecnicamente falando, a minha coleção de inverno, se eu colocar ela para vender, talvez daqui 2 meses, eu não vou ter o mesmo resultado que eu teria se eu tivesse lançado ela no momento certo. Então, muita coisa eu vou readaptar, eu vou olhar das peças que estão ali, o que eu consigo fazer algo diferente para poder aproveitar, para pensar na venda da coleção de verão, certo? E vou olhar terceiro para o meu estoque de tecido. Meu estoque de tecido, nesse primeiro momento, é muito importante, a gente tem que ter um carinho muito grande com a indústria têxtil, mas eu tenho que olhar, se eu tenho tecido ali dentro de casa, não importa se é tecido de inverno ou não, eu vou ter que ser muito criativo para olhar o meu estoque de tecido e procurar olhar para aquilo ali e falar assim, cara, eu vou criar algo novo, eu vou criar algo muito diferente para gerar um valor naquele tecido ali. Então eu vou trabalhar com o meu estoque atual, vou trabalhar com esse estoque que são os cortes que estão na oficina. É uma coisa que está acontecendo que é muito importante eu tocar aqui. Cara, tem muitas empresas que eu venho conversando que o cara fala assim, Eduardo, eu tenho 10 mil peças que estão distribuídas nas oficinas. Só que o que acontece? Se eu não voltar a vender, eu não vou ter dinheiro para pegar essas peças de volta. Porque eu não vou ter dinheiro para pagar a oficina. Então, assim, a preocupação, tipo, cara, como que eu vou lidar com essas questões? Eu acho que é o momento da gente parar, negociar com os nossos fornecedores ali, os amigos, os parceiros de oficina. A gente não pode abandonar eles de forma alguma, porque nós precisamos da cadeia terceirizada para a gente poder sobreviver e ali a gente poder fazer um giro em cima daquilo. Então, o estoque presente é o que eu vou ter para trabalhar agora. Não adianta eu falar o lançamento da minha coleção. Cara, esquece, a coleção acabou. Né? Eu estou sendo muito claro e sincero, porque não adianta eu focar falando assim, cara, a minha coleção de inverno eu vou lançar ela em julho, eu vou lançar... Se eu fizer o lançamento errado, eu vou queimar preço, eu vou perder o time, eu vou vender abaixo do custo. Tal. Então a gente tem que olhar para o estoque, ver tudo aquilo que a gente consegue reaproveitar, buscar o que já estava ali sendo preparado, que já estava cortado, trazer para dentro da fábrica e buscar selecionar os produtos ali para saber como você vai trabalhar suas vendas daqui para frente. Lembrando uma coisa importante, daqui para frente, gente, tudo é novo. Não existe mais aquele negócio de falar, isso aqui era peça velha, isso aqui é peça antiga, não. Daqui para frente, tudo é novo. Todo produto que você olhar para dentro do seu estoque é lançamento, é novidade, é tudo lindo, é tudo top. Perfeito. Tem muita gente aqui de Curitiba, de Goiás. Está me ouvindo bem, Eduardo? Algumas pessoas estão falando que o áudio está falhando. Está conseguindo me escutar bem? Tô. Tá um pouquinho baixo, mas tô conseguindo te ouvir bem. Tá. E você teria alguma dica para o que fazer enquanto estamos em quarentena? Está proibido aqui no Ceará o decreto até domingo, tá? Não está. Ontem o governador falou que está estudando, inclusive, renovar esse decreto de proibição das atividades não essenciais. Nesse momento de decreto de comércio fechado, o que é que você aconselha? Olha, é uma coisa muito legal até você me perguntar isso pelo seguinte: nós estamos num momento onde nós estamos nos preocupando com a nossa saúde. Certo? Nossa saúde em primeiro lugar. Só que não é só a saúde física. Uma das questões que eu mais me preocupo é com a saúde mental junto com a física. Né? Então, assim, porque eu vejo muitas pessoas, eu participo de vários grupos e vários grupos de confecção, eu venho falando isso repetidamente em várias lives, em vários grupos de confecção, no Brasil inteiro, e aí eu vejo muitas pessoas mais preocupadas, né, com as questões políticas, com questões que não estão no controle dela, cara, não está no seu controle. Você não sabe o que está rolando por trás dos bastidores, a gente não sabe o que está rolando lá em Brasília, a gente não sabe o que está rolando no governo do estado, e a gente está à mercê deles. Então, se eu ficar preocupado com isso, eu vou travar, eu vou ficar com medo, não sei o quê. Então, eu estou afastando de tudo isso, eu estou buscando o quê? Adquirir mais conhecimento. E uma coisa que eu coloquei, eu tenho um grupo de amigos, né, e eu sugeri para os meus amigos a gente fazer o seguinte, cara, vamos pegar todos os dias, nesse período que a gente está, e vamos procurar ajudar 3 pessoas, 3 empresários. Ajudar de que forma? Conversando, dando dica, dando umas ideias, umas sacadas, tal, não sei o que. Se bem que o meu dia a dia já é fazer isso.
né? E aí a gente começa porque você tira o foco um pouco dessa questão toda que está acontecendo, porque são questões que fogem ao nosso controle, né? Então a dica que eu dou nesse período de quarentena é o seguinte, cara, afia o teu machado enquanto isso. Se prepare enquanto isso. Eu acho que está no momento da gente cuidar da nossa saúde mental enquanto isso, para que a gente não se perca. Porque se a gente perder a saúde mental nesse momento, a saúde mental que eu digo é perder o foco. Se a gente perder a cabeça nesse momento, a gente vai começar a tomar um monte de decisões erradas. E essas decisões erradas que a gente tomar agora, num momento tão delicado, elas vão custar muito caro. Então eu tenho que estar com a minha cabeça muito sã, eu tenho que estar com a minha mente muito preparada para eu tomar decisões importantes daqui para frente. Então a dica para quem está na quarentena é o seguinte, vamos absorver menos problema e vamos focar mais na solução. E vamos procurar conversar com outros empresários, mas não para falar sobre o problema, para discutir coisas que, como que a gente pode fazer, quais ideias, como é que você vai fazer na tua fábrica, e você fala o que você pretende fazer na sua, como é que você vai fazer na sua loja, como é que você fez uma negociação com o fornecedor, como é que você não sei o quê. E aí, com isso, você, sabe, você começa a ter mais ideias. Que olha que interessante que eu vou comentar, Mike. Toda vez, às vezes a gente fala o seguinte, cara, eu não sei se eu tenho um conteúdo tão assim para poder ajudar alguém. Você que está se julgando. E aí, por incrível que pareça, quando você se dispõe a querer ajudar alguém, a querer conversar com alguém, não sei o quê, a hora que a pessoa te fizer uma pergunta, você vai ver que você tinha coisas dentro de você que nem você sabia que você tinha. E aí, muitas vezes, quando você está conversando com alguém, na verdade, você está achando respostas e soluções para os seus problemas. Você está achando respostas e soluções para aquilo que você precisava escutar de você mesmo. Então, a dica que eu dou nesse processo de quarentena sei que está todo mundo preocupado, cara. Sei que está todo mundo pilhado. Só que são coisas que tem que vir de cima para baixo. Não depende de mim. Eu não mando em Brasília. Eu não mando no governo do estado. Eu não mando na prefeitura. Eu tenho que acatar o que esses caras falam. Então, eu tenho que cuidar de mim, da minha família e dos que estão ao meu redor. Só que sem cabeça no lugar, eu não vou conseguir fazer nada disso. Eu acho que a gente poderia resumir essa fala em nós precisamos ser resilientes nesse momento. Sim. A gente precisa aprender a passar por isso e, no final, nós nos tornarmos muito mais fortes. Exatamente. Eduardo, e após a crise, partindo do princípio que essa crise vai passar, como devemos proceder com a nossa produção? Bom, já partimos de uma questão aqui que é o seguinte, vai haver uma queda de produção, tá? Quem fabricava 10 mil vai fazer 5, o cara que fazia 100 vai fazer 50, então o mercado ele tende a tomar uma redução agora, tá? Até porque se eu retomar a minha produção amanhã, que nem no meu caso, eu faço 100 mil peças por mês, se eu retomar minha fábrica segunda-feira e continuar produzindo no ritmo que eu produzia antes, você tem que ter demanda. Eu tenho que ter demanda de venda para ter demanda de produção. Só que o mercado, ele vai ser o seguinte, o que vai acontecer, ninguém sabe. Eu sei que eu preciso manter minha fábrica de pé, eu preciso produzir, então eu tenho que ter duas questões que são importantes. Eu não posso parar a minha produção, de forma alguma, por mais que eu vou produzir 30% do que eu estava fazendo antes, eu tenho que manter a roda girando. Por que a roda girando? Vai acontecer uma questão no mercado, eu vou falar umas 2 vezes sobre esse assunto aqui na live. Nós vamos ter 3 ondas nesse processo todo, tá? Quais são as 3 ondas que vão acontecer? Na primeira onda, você vai ter uma parte de fabricantes, entre pequenos, médio, grande, essa onda ela não vai escolher tamanho, mas vai tirar uma fatia de gente do mercado. Isso vai ser de imediato. Tá? Aí nós vamos ter uma segunda onda. A segunda onda, o que vai acontecer? Uma outra parte do mercado, ela vai passar pelo processo da primeira onda. A primeira onda, só para vocês entenderem, ela vai ser essa primeira onda dos 60 dias. Em 60 dias, eu fiz uma análise com alguns especialistas, a gente acredita que em torno de 25% a 30% das confecções, falando a nível Brasil, vão ficar pelo caminho, na primeira onda. Na segunda onda, acontece um outro fenômeno que é o seguinte, em torno de 20% das confecções na segunda onda, elas vão sobreviver à primeira onda, só que elas vão estar sem fôlego algum. Porque nesse processo elas vão acabar se endividando, elas vão acabar não tendo crédito para retomada de mercado, e aí elas vão acabar encontrando muita, mas muita dificuldade para passar. A segunda onda a gente calcula 120 dias, certo? Então estamos falando aí de 4 meses por baixo. Aí vem a terceira onda. A terceira onda são as empresas que vão passar por tudo isso, porém, quando chegar lá
esse cara vai reduzir demais a produção dele. Que é onde eu falo para você que a minha produção de 100 mil vai cair de repente para 20 mil para manter a roda girando e depois para fazer a retomada. Só que aí vem a questão importante, quando a gente fala de produção, eu falo que, olha, não deixa a sua roda parar de girar. Nós temos aí uma fatia que vai atravessar tudo isso, certo? Que vai conseguir chegar lá com fôlego ainda. Só que aí, a tomada nossa, depois que passar tudo isso, que eu falo a terceira onda, estamos falando de 6 meses para frente. Essa terceira onda, o que acontece? Se eu estou lá, eu estou com a minha roda girando, eu consigo retomar a minha produção para 100 mil peças, de novo, muito rápido. Olhando para essa visão, entendo que várias competições vão ficar pelo caminho, vai diminuir muito a concorrência, vai assim, mas vai diminuir o consumo também, eu sei disso. Nós fizemos essas análises. Só que vai diminuir o consumo na mesma proporção. Ou seja, para eu conseguir retomar daqui 8 meses, 10 meses, para voltar a vender 100 mil peças, vai ser muito mais fácil. Então, não parem as suas produções. Não deixe de produzir. Você pode reduzir, você pode, mas parar, jamais. Perfeito. Algumas pessoas estão falando que meu áudio está ruim. Já tentei fazer de tudo aqui. Mudei de local, desliguei as coisas, tirei os telefones próximos. Me avisa se meu... Você consegue me escutar bem, Eduardo? Tô te ouvindo. Tá. Tu tem nenhum outro celular aí próximo que possa fazer interferência, não, né? Quando eu falo? Não. Né? Então, pronto. Então, vamos seguindo. E a oficina de costura? O que fazer? Porque é um braço importante do processo. Eu estou extremamente preocupado com as minhas oficinas, com os meus terceirizados. Porque o que está acontecendo? Se eu não tomar conta deles agora, eles são a ponta mais frágil de tudo, são os meus terceirizados. Eles são os mais frágeis. Eu tenho que ter um carinho e uma atenção com eles agora. Vamos supor que, assim, por mais que eu não tenha capital para pagar salário para todos eles, só que o que eu fiz, Eduardo? Eu coloquei, nós colocamos o nosso departamento jurídico, o nosso departamento contábil, à disposição das nossas oficinas, para quê? Para ajudar, auxiliar eles na captação dos recursos, para auxiliar eles na hora que o governo aprovar as medidas e eles poderem pegar o voucher, Corona Voucher, que eles possam ter um auxílio para as costureiras. Eu vou ajudar eles com cesta básica, que isso está ao meu alcance, mas eu não vou deixar eles simplesmente desamparados e falar, não, eu vou olhar para o meu problema e o problema deles fica por lá. Não, então assim, por mais que eu não tenha condição de chegar lá e pagar todo mundo e não sei o quê, sim, eu vou pelo menos dar uma assistência para eles, para poder depois, quando as coisas retomarem, eu poder ter eles ao meu lado também. Mas eu acho que todos nós, quanto microempresários, a gente dependeu desses caras a vida inteira para ter as nossas fábricas, para ter as nossas produções. Né? E eu falo isso sobre a costureira, eu falo do cara do bordado, eu falo do cara da estamparia, que é essa cadeia terceirizada que é maior do que a própria cadeia da confecção. Então, se a gente não tiver um olhar para isso, se essa galera no meio do caminho, se eu perco todos eles, eu não consigo retomar o meu mercado depois. Então eu tenho que ter um planejamento de estrutura para minha sobrevivência e pensando também de como que eu posso fazer para ajudar eles, para que a gente possa depois todo mundo sair dessa junto. E após essa crise, comenta para a gente qual a ação prioritária que deve ocorrer. Cara, a primeira coisa que eu vejo sobre tudo isso é o seguinte: qual é a ação prioritária que você tem que ter? Entenda o seguinte, ninguém sabe o que vai estar por vir. A única coisa que eu tenho como plena convicção é que o meu negócio, a minha confecção, não vai mais ser a mesma. Não vai. Tudo que eu achava que eu sabia sobre confecção, tudo que eu achava que eu sabia sobre vendas, simplesmente eu vou ter que entender uma coisa, eu não sei mais nada. Eu vou recomeçar a minha empresa do absoluto zero. E eu vou aprender com essa crise. Eu vou aprender a lidar com um mundo novo, com um cenário novo, porque é muita inocência da minha parte, e talvez seria muita incoerência eu falar assim, não, porque daqui 6 meses, quando passar tudo isso, porque as coisas vão, porque o mercado vai aquecer, porque não sei o quê, seria muita infantilidade até da minha parte falar isso. Então, eu acho que no período pós-crise, eu tenho que aprender agora no efeito crise, eu tenho que aprender, eu tenho que praticar, eu vou ter que me reinventar dentro da minha empresa
me reinventar, eu vou olhar processo por processo, etapa por etapa, e eu vou ter a franqueza de me olhar no espelho e falar assim, cara, tu não sabe nada, vamos reaprender tudo de novo? Tudo de E ser novo. humilde E aí eu para vou reconhecer isso. para reconhecer, entendeu? Porque se eu tivesse humildade, eu vou conseguir tornar a minha fábrica mais eficiente, eu vou conseguir tornar o meu custo melhor, o meu processo mais rápido, e aí com isso a minha retomada vai ser muito mais rápida, vai ser muito maior. Perfeito. Inclusive, você falou sobre assessoria jurídica, assessoria contábil, assessoria financeira. Eduardo, para os nossos associados aqui no Ceará, o Sind Confecções disponibilizou de forma gratuita essa assessoria. Hoje mesmo, antes da gente conversar por telefone mais cedo, eu estava em reunião falando da medida provisória para todos os meus associados. Essa medida provisória 936 que a gente vai falar um pouquinho lá na frente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a importância hoje do sindicato, na tua opinião? Ó, eu venho batendo numa tecla em vários polos de confecção, que é o seguinte: o nosso setor, nosso segmento, ele é um dos maiores segmentos, maiores geradores de emprego do Brasil, ele é um dos segmentos de maior importância para a economia brasileira, só que ele é um segmento que muitas vezes eu vejo desunião, eu vejo que a gente olha para o vizinho como concorrente, a gente vê o mercado não se conversa entre si, a gente não tem uma cumplicidade. É diferente de muitas vezes eu olhar para vários outros setores e ver como que eles lidam para fazer tomada de preço, como que eles lidam para fazer a questão de trazer eficiência, tecnologia e etc. Então eu vejo que o papel do sindicato agora, a gente vai sentir na pele aquilo que a gente não deu valor lá atrás. Porque quem é a voz que vai gritar agora? Quem é a voz que vai sentar com o prefeito? Quem é a voz que vai sentar com o governador? Quem é a voz que vai chamar o deputado estadual? Quem é a voz? E agora? E agora? Coisa que eu devia ter feito lá atrás. Eu devia ter sido mais participativo com as minhas entidades de classe. Eu posso não concordar com coisas que eles façam, mas eu tenho que estar lá para dar minha opinião. Eu posso não concordar com o que eles façam, mas eu tenho que ser presente. Não basta só eu criticar. Então, a importância do sindicato nesse processo de reconstrução vai ser extremamente importante. Tá? E aí a gente tem que entender, quando eu venho falando assim, sobre os comitês, a importância de se ter os comitês. O que é um comitê? É trazer uma classe, um grupo de empresários junto com o sindicato para discutirem o que pode ser feito para proteger, de emendas para o setor, e aí com isso chama o cara lá, chama o secretário de indústria do município, aí vão até o secretário de indústria estadual, aí chama o deputado, aí não sei o quê, aí você vê resultado acontecendo. Porque como eu falei aqui, não adianta nós sermos o segundo maior, nós somos, só que nós somos o segundo maior e o primeiro que é mais desunido. É verdade. É verdade. E sobre isso, Eduardo, não sei se dá para ver, o sindicato ontem emitiu um ofício ao Banco do Nordeste, para criar uma linha de crédito específica para as confecções aqui do estado do Ceará. Porque as linhas de crédito até então, a gente estava vendo que tinha muita gente que estava com dificuldade de conseguir linha de crédito, justamente porque já antes do corona, tá, já vinha com dificuldade, já vinha com endividamento bancário alto. Então a liberação de crédito desse pessoal ficou muito pequena. Ó, banco só empresta dinheiro para quem não precisa de dinheiro. Que fique bem claro isso. Né? Então, e aí quando você olha para o cenário das pequenas confecções, falando no âmbito geral, se eu puxar hoje, né, pode ser aqui no Brasil, pode ser aí em Fortaleza, cara, 60% não tem acesso a crédito. Por quê? Porque o processo de burocratização para você ter acesso a um crédito de 10 mil reais desanima o cara. Porque você tem que ter certidão, você tem que colocar até o teu DNA no meio do papel lá para provar que você é filho do teu pai, você é filho da tua mãe, você tem que provar a tua árvore genealógica, você tem que não sei o quê. A impressão às vezes que dá é que eles inviabilizam tanto o processo que é para o cara desistir mesmo. Então é uma realidade de 60%. Às vezes não é nem porque ele está com o nome sujo ou nem nada. É porque o processo ele é muito engessado e muito burocratizado. Aí, nesse momento, ter um sindicato ali forte que chega e fala, não, eu vou ser avalista. Eu sou avalista. Eu vou desburocratizar o processo.
eu vou conseguir medidas. E aí você tem um resultado melhor. Perfeito. E dentro da área de estilo, Eduardo, o que é que você acha que nesse período a área de estilo, a área de criação deve ser feita? Olha, a área de estilo e criação é uma das coisas que eu venho defendendo muito, até no meu Instagram, nas minhas postagens e tudo mais. Porque eu entendo uma coisa, tá? O cenário que a gente vai encontrar depois que tudo isso passar, eu já estou olhando para 2021, não vai ser o mesmo cenário que a gente vivia antes. Então eu vou ter que ter ali, a roupa que eu fazia não vai mais ser a mesma. Então, assim, eu vou ter que realmente nichar o meu público, eu vou ter que realmente entender melhor o perfil de consumo, porque vai mudar o perfil de consumo, gente. Vai mudar o perfil de consumo. Não adianta eu olhar e falar o seguinte, não, porque se eu fizer uma roupa que nem eu fazia antes e vender R$ 10 mais barato, você vai vender R$ 10 mais barato, só que você não está entendendo uma coisa. O que vai mandar daqui para frente não é preço, é crédito. Então, com isso, eu consigo ter produto com valor agregado. E eu consigo, com isso, em vez de eu querer baratear o meu produto, eu tenho que gerar valor ao meu produto, porque se eu baratear o meu produto e vou estar produzindo menos, eu vou viver como? Como é que eu mantenho minha fábrica? Então eu tenho que pensar nesse momento num processo criativo para realinhar o meu público, para realinhar o efeito pós-crise, para eu poder trabalhar com produto de valor agregado, porque eu sei que eu vou estar produzindo menos quantidade, uma quantidade menor, então eu tenho que agregar mais valor ao meu produto, porque eu sei que eu vou estar trabalhando com um público diferente, um público mais exigente. Né? Porque nós vamos olhar para esse efeito todo pós-crise de uma forma diferente. Por exemplo, o mercado mais afetado vai ser o quê? O C- e o D. Esses vão ser os mercados mais afetados. Porque você vai vender a roupa mais barata, de 5, 10 reais, não sei o que, tal, para uma fatia que vai ser a que vai estar com maior dificuldade financeira, você vai estar vendendo para um público que é o público que está sendo mais afetado diretamente nessa crise, só que aí você tem o público C+, o público B, você tem ali um outro nível de público, o nível A é outra história, que também vai ser uma fatia que vai se recuperar mais rápido da crise. E esse público vai voltar com uma mentalidade diferente. Então, olhar para o meu processo criativo hoje é pensar na sobrevivência da minha confecção, pensando daqui de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu entendo que a gente vai falar muito mais sobre sustentabilidade, a gente vai falar muito mais sobre fazer menos roupa com mais consciência, a gente vai falar muito mais em ter valor agregado, a linguagem vai mudar, o comportamento de consumo vai mudar, e a gente tem que estar antenado para isso. Só que para eu estar antenado nisso, eu tenho que ter um processo criativo antenado em tudo isso. Antenado, porque, gente, o mundo que nós conhecíamos era um e o mundo que está por vir é outro. O que eu falei nas perguntas anteriores, eu vou ter que recomeçar a minha marca do zero, inclusive entendendo esse novo público que eu vou vender. Perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você que anda o Brasil, quais são as medidas que você está vendo positivas a nível Brasil? Algum movimento que você está vendo bacana, que você acha interessante ser replicado para o Brasil inteiro? Olha, eu vejo assim algumas medidas que foram tomadas. Até ontem eu fiz uma live com o pessoal do Espírito Santo. Eles fizeram algumas medidas muito até parecidas com essa de vocês. Eles pegaram o processo, por exemplo, para gerar crédito e eles desburocratizaram isso para o crédito chegar mais fácil na mão do microempresário que realmente precisa disso. Eles entraram com pleitos junto ao governo do estado para usar o FAT como recurso da folha de pagamento, que é o Fundo de Apoio ao Trabalhador. Então, eu achei muito legal essa medida e foi específica para o setor de confecção, entendeu? Não foi uma medida generalista, foi uma medida pontual e eu achei muito legal isso. Eu tenho visto várias medidas sendo tomadas em outros polos de confecção, só que são medidas pensando no âmbito geral. Né? E eu acho que essas medidas de âmbito geral são importantíssimas, mas quando a gente olha para o setor da confecção, eu falo, cara, a confecção é diferente de qualquer. Gente, me fala qualquer mercado que exista que é parecido com o nosso ramo de confecção. Não é. Eu falo, o resultado final é a roupa. Só que cada fábrica tem o seu jeito de fazer, cada fábrica tem o seu jeito de vender. Tem gente que vende atacado, tem gente que vende para varejo, tem gente que é private label, tem gente que faz para magazine, tem gente que trabalha com representante, tem gente que é pronta entrega, tem gente que lança 2 coleções por ano, tem gente que lança 10 coleções por ano. É muita peculiaridade. Tem gente que faz todo o processo interno, tem gente que tem metade dentro, metade fora, tem gente que terceiriza tudo.
é muito peculiar o nosso mercado, né? Então eu não posso olhar no âmbito geral e incluir confecção no meio. Perfeito. Eduardo, e quem tem dificuldade em vender online, quais são as suas dicas que você daria? Para começo de conversa é o seguinte, esquece tudo que a gente sabia sobre venda, esquece tudo. Esquece tudo que a gente sabia sobre venda. Deleta. Vamos começar a pensar o seguinte, você acabou de abrir um negócio, você acabou de abrir uma confecção num país que você não conhece o país, você não fala a língua do povo do país. Como é que tu vai começar a vender? O digital, ele é uma ferramenta que a partir de agora ela vai ser mais importante do que tudo. Do que tudo. Só que é o que acontece, que eu falei, esquece porque a gente não sabe mais nada. A gente vai aprender a vender novamente. Só que quem não entender que o digital vai corresponder uma boa parte do seu faturamento nas vendas, você vai estar fora do mercado. A venda presencial, ela não vai deixar de existir. Só que a venda digital, ela vai começar a consumir uma fatia de importância no nosso faturamento cada vez maior. Cada vez maior. Então, quem não entender que você vai precisar ter o presencial e o digital, você está fora do jogo. Então, a dica é, cara, começa buscando ferramentas novas. Eu, por exemplo, estou pesquisando várias ferramentas. Eu já descobri aí umas 5 plataformas diferentes de soluções. São plataformas novas que já estavam sendo pensadas, que são plataformas que conectam clientes com a minha marca, são plataformas que fazem a venda ligado com o meu estoque, são plataformas que geram pagamento, que são, cara, eu descobri plataformas incríveis, com soluções, com técnicas, com ferramentas, que são plataformas que eu vou colocar agora no meu negócio, mas eu já tenho consciência que o retorno disso vai ser a médio prazo, não é um retorno imediato. Só que se eu não fizer isso agora, daqui médio e longo prazo, eu vou ficar para trás, porque os meus concorrentes vão fazer. Perfeito. Eduardo, estão perguntando sobre aviamentos, importadores. O que você daria de ideias e dicas nesse momento para os aviamentos e os importadores que fazem parte desse processo? Como assim os importadores? Que traz esses aviamentos, né? Acredito que seja isso que o Breno esteja perguntando. Desse pessoal que traz os aviamentos de fora, como é que você enxerga isso? Olha, o mercado, vamos falar assim, quando a gente fala sobre essa questão de qualquer tipo de coisa que venha de fora, eu acho que a gente está olhando para o mercado que é onde é uma incógnita. É uma incógnita. E se a questão é mal, eles vão também se dar mal. Eles também vão se dar mal. Entendeu? Então, assim, para eu olhar... ontem me colocaram uma pergunta também falando sobre isso. A gente vai começar a entrar no movimento agora de apoiar a confecção do Brasil. Produto feito no Brasil, no caso da roupa. Porque 30% do mercado consumido no vestuário no Brasil é de importados. Não só da China. China, Índia, Bangladesh e tal, mas 30% do que nós consumimos aqui é de produto importado, né, de roupa importada. Então, a primeira ação vamos defender a indústria nacional, cara. Vamos fazer... Porque esses 30% vai fazer falta para a gente agora. Né? Então, a primeira ação é essa. Sobre a questão dos produtos importados, eu falo o seguinte, tem fábricas maravilhosas no Brasil, super competentes no sentido de fazer aviamento, no sentido de fazer tecido e tal, só que a gente ainda vai precisar dos aviamentos e ainda vai precisar das coisas que são importadas. Mas, no sentido que se diz respeito a responder a pergunta específica, se o mercado nacional vai reduzir drasticamente, o volume de importação vai reduzir da mesma forma. Perfeito. Eduardo, você lembra dessas ferramentas? Quais são essas ferramentas, essas plataformas? Estão perguntando. Duas plataformas que eu achei, assim, entre todas que eu pesquisei, nós pesquisamos mais de 80 tipos de plataforma diferentes, eu e minha equipe. Né? As que a gente achou que são ferramentas que vão resolver mais soluções agora para o mercado, a gente achou uma ferramenta chamada Tátil e uma ferramenta chamada Vest. Inclusive, eu posso compartilhar com você depois e você coloca o acesso aí para quem quiser. Pronto, você compartilha que eu coloco aqui no story do Cindy Confecções, tá bom? Perfeito. Eduardo, e o que foi que você fez com os seus funcionários? Já pensou, ainda está decidindo? Bom, primeira medida que eu tomei, férias coletivas.
Eu falei, uma coisa é fato, eu falei, vão vir medidas, tá? Saiu a primeira MP, foi revogada, saiu a segunda MP agora, acabou de ser anunciado um outro pacote econômico, então eu vou me adequar, porque, que nem eu falei com você, se eu já saísse demitindo, não sei o que, e se sai uma medida que me beneficia mais do que se eu tivesse demitido? E se eu demito e sai uma medida que fala assim, ó, para quem não demitiu vai ter uma linha de crédito melhor. E se eu demito? Então eu falei o seguinte, eu entendi o cenário, inclusive eu fui um dos caras que falou sobre esse cenário que ia acontecer há um mês atrás. Eu já vinha falando sobre o que ia acontecer. Né? E aí eu tomei essas medidas para falar, opa, pera lá, vou fazer isso e vou entender o que vai acontecer agora. Perfeito. E, Eduardo, hoje você acha que em relação a... Continua na linha das oficinas de costura. Você acha que esse momento é o momento de nós ajudarmos as oficinas de costuras ou é o momento da gente segurar também o caixa porque a gente precisa priorizar o nosso caixa? Qual é a sua opinião sobre isso? É um dilema? É um dilema. Muitos estão falando... É um dilema. Como eu falei, falando a respeito disso, eu olhando como lado empresário, o meu lado empresário, ele fala o seguinte, eu tenho que sobreviver a minha empresa a esse processo. Como eu falei, muita empresa vai ficar pelo caminho. Então eu tenho que olhar e eu tenho que proteger o caixa da minha empresa, que assim como a minha não é diferente de quem está nos vendo aqui, fala assim, nossa, então nós estamos nadando em milhões. Não, a gente depende do quê? Porque uma coisa que é, por mais falar assim, cara, a gente tem dinheiro em caixa? Tinha, só que eu tinha o meu dinheiro onde? Na carteira de recebíveis. E a minha carteira de recebíveis quebrou. Que era o que tinha de dinheiro para receber. Então, o que eu tinha no capital de giro, eu tenho que manter a minha empresa com isso. Então, eu tenho que olhar primeiro para o caixa da empresa para sobreviver. Então, como eu disse anteriormente, eu não vou deixar de assistir às oficinas, no sentido de ver uma forma de como que eu posso fazer para ajudá-las. Eu não vou, talvez, ter recurso, eu não vou poder tirar recurso do meu capital, que eu vou ter que sobreviver nesse momento, porque eu acho que todas as empresas agora, e agora não tem mais essa de empresa pequena, média ou grande, está todo mundo com respirador, está todo mundo buscando fôlego. Porque todas as empresas tinham dinheiro, pouco ou muito, tinham, mas o dinheiro não estava no banco, o dinheiro estava na carteira de recebíveis. E a carteira de recebíveis, ou ela está sendo prorrogada, ou ou estão deixando de pagar, ou não sei o quê. E aí? Acabou o caixa das empresas. Então eu tenho que olhar entre a razão e a emoção. Porque o que eu tenho que entender é o seguinte, se eu morrer agora, além de quem trabalha comigo perder, as facções, todo mundo perde. Se eu passo por essa fase agora, eu chego do outro lado, eu consigo me recuperar mais rápido, eu recontrato todo mundo e gero muito mais negócios. Inclusive para as facções. Então a gente tem que olhar para esse momento agora cara, vamos recuperar a empresa, vamos passar pelo momento, vamos chegar lá do outro lado, certo? Não vamos deixar de olhar para quem está deixando de ser assistido, porque eu sei que, por exemplo, se eu tiver que demitir, eu não vou ser hipócrita, vai ter que demitir, vou ter, entendeu? Só que eu vou demitir pessoas, eu vou pensar quem tem seguro para receber, quem tem fundo de garantia, não sei o quê, papapá. Vamos analisar por esse lado. Eu vou ter que remanejar, que nem eu falei, talvez eu não vou ter caixa para bancar o salário da oficina, mas eu vou ajudar com uma cesta básica, eu ajudo com uma assistência, no caso, né, de oferecer o que a gente tem como conhecimento e entendimento para viabilizar acesso para eles à linha de crédito e assim por diante. Mas o importante é a gente manter a cadeia de pé. Você acha que dá para salvar o ano de 2020 ainda? Impossível. Sou claro e objetivo. Impossível. Muita gente está perguntando como é que está o mercado de São Paulo. Muito pedido cancelado, não teve. Como é que está o zum aí? Qual é o teu sentimento como empresário de São Paulo? Tenho vários amigos, né? Inclusive eu sou daqui, moro aqui, estou dentro do Brás. O que está acontecendo aqui é o que está acontecendo aí. Todo mundo cancelando pedido, certo? Quem tinha para receber não está recebendo. O pessoal pedindo prorrogação. Tá esse caos. A verdade é uma só. O mercado nosso, têxtil, confecção, acredito que assim como outros mercados também. Cara, tá todo mundo de cabeça para baixo. Tá todo mundo arrancando os cabelos. Essa é uma realidade. Para você ter ideia, Eduardo,
estava lendo uma pesquisa hoje sobre os últimos faturamentos no cartão de crédito e débito de várias bandeiras. O vestuário caiu mais do que 90% das vendas que passavam no cartão de crédito. Mais de 90%. 93%. 93%. Eu atualizei os dados hoje. 93%, exatamente. Aí eu falei assim, tem 7% de roupa sendo vendida. Eu fui pesquisar. Aí eu descobri onde estava o 7%, porque na categoria do vestuário entra a linha médica, entra a linha hospitalar, certo? Aí eu falei, puta, eu já achando que tinha 7%. Realmente, alguém está vendendo, e são esses abençoados que eu parabenizo eles, que graças a eles que estão lá fazendo os EPIs, fazendo tudo isso, que a gente está aí com o nosso sistema de saúde. A Bruna Campos está perguntando, Eduardo, se abrir uma confecção quando o comércio reabrir, é uma boa ideia? Ela quer começar do zero? Do zero. Cara, eu falo, não existe nada certo e errado. O que eu diria é o seguinte, espera um pouco, vamos ver o que vai acontecer com o mercado. Porque, como eu venho dizendo aqui, o mercado vai mudar. Né? Assim como eu vou ter, entenda uma coisa, eu acabei de falar que eu vou recomeçar minha empresa do zero. Eu vou ter que entender um mercado novo. Eu vou ter que entender uma nova situação. Né? Tudo que eu tinha na minha empresa, que a gente fala, vamos falar linguagem técnica agora. Eu tinha meus BIs, eu tinha meus dashboards, eu tinha meus DRS, que são tudo que eu tinha como indicadores. Quanto produziu, quanto vendeu, quanto deu de margem, quanto isso, quanto aquilo. Sabe o que eu falei para o meu sócio? Falei, vamos pegar tudo isso, rasga, pica fogo, porque o meu passado na confecção, desculpa falar, não serve para mais nada. Não serve para mais nada. Eu vou entrar no mercado novo, entende? Então, se ela quer começar do zero, talvez, por que não? Desde que você entenda quem é o teu público, para quem que você vai fazer e etc. Mas é um momento que eu teria um pouco de tranquilidade para entrar no mercado agora, porque eu primeiro vou entender o que vai acontecer com esse mercado da confecção. Perfeito. O William está dizendo para abrir uma padaria. Pode ser uma fábrica de álcool gel. O Tufano, Felipe, está perguntando qual o tempo máximo, tudo isso que estamos tratando vai ser válido. Dependendo do tempo que ficarmos parados, pode ser que tudo mude novamente do que estamos pensando. Sim. Inclusive, olha, tem colegas que eu falo, meus clientes, Eduardo, que eu falo, rapaz, tem que viver um dia após dia. Quem falar que está planejando um mês, 45 dias, não consegue. Impossível. Não. Nós estamos vivendo algo que nós iremos contar para os nossos filhos, para os nossos netos, será escrito em livros de história. Nós estamos vivendo a história que vai ser contada durante muito tempo. Exatamente. O que eu olho e falo é o seguinte, se voltar, se nós reabrirmos, vamos falar, abrir o comércio o mês que vem. Vamos falar assim, ó, Eduardo, reabriu tudo, agora no final de abril está tudo reaberto de novo. Vamos parar de ser tampão só com a peneira. Quer dizer, então, que tudo vai voltar a vender normal, as pessoas vão voltar a consumir, está tudo certo, está tudo resolvido? Não. Você ainda tem um processo de paralisação ainda de mais 3 meses de retomada da economia. E não quer dizer que vai retomar a economia no sentido de que vai voltar tudo ao normal. Então, eu não estou falando isso como um especialista na área sanitária, eu falo isso como uma visão de economia, porque eu estudo muito sobre isso, falo isso como uma visão mercadológica. Então, eu olho para o mercador, se daqui um mês abrir, cara, eu sei que eu vou ficar mais 2 meses com faturamento baixo ou zero, muito pouco de faturamento. Certo? Então é aquele negócio ali de sobrevivência. Com 3 meses, a coisa começa a ter um respingo, começa não sei o que, tal. Ali, eu estou falando assim, o processo, a dor toda, vai durar 6 meses. Para falar assim, opa, agora sim o negócio passou. Perfeito. Eduardo, então algumas pessoas falando aqui, perguntando sobre a medida 936, a medida emergencial para assegurar os empregos. Eu vou dar meu feedbackzinho, mas depois eu queria te escutar, tá? Os meus clientes, eu estou dizendo que a gente precisa fazer 3 listas. A lista da demissão vai precisar ter, a lista da suspensão e a lista da redução. Aí precisa olhar funcionário por funcionário,
precisa olhar departamento por departamento. Não tem resposta, na minha opinião, de prateleira, que a minha resposta vai servir para todos. Mas, normalmente, com essa medida 936, são as 3 listas que nós estamos usando: da demissão, da suspensão e da demissão. Qual é a tua opinião? Bom, bateram palma aqui para você. Porque eu falei aqui que eu não vou ser hipócrita, a gente vai ter que demitir. Então, a nossa visão está exatamente essa. Então, uma parte vai, infelizmente, ser desligada, uma parte vai entrar na medida 936 e uma parte vai continuar. Porque, o que eu falei lá no começo, eu não posso parar a roda de girar. Nem que eu tenha que manter o mínimo possível. Eu tenho que andar na primeira marcha a 10 por hora, mas eu tenho que manter a roda girando. Né? Então, eu vou passar pelo mesmo processo. E a análise que nós fizemos foi exatamente essa. Está perfeita a sua análise. Uma parte vai ser desligada, uma parte vai entrar pela medida 936 e uma parte continua. Perfeito. Eduardo, em relação à capital de giro, nos perguntaram aqui, eu também vou dar um feedbackzinho, tá? Eu vou tentar falar bem objetivo, porque algumas pessoas estão falando que eu estou com problema no áudio, mas eu garanto que é o Instagram, tá? Minha internet está boa, meu celular é um celular bom, já fiz outras lives, não sei o que está acontecendo, deve ser o Instagram. Então eu quero fazer uma resposta aqui bem curta em relação à capital de giro, eu queria que você completasse, tá bom? Vamos lá. Que eu acho, aliás, é uma pergunta importantíssima. Aliás, muito pertinente, porque eu juro para você que eu tinha anotado aqui, ó, 3 coisas que eu queria conversar com o Mike. Era sobre a medida... Pergunta, Eduardo. Era sobre a medida, era sobre a questão, porque eu queria ter o seu feedback como especialista também falando sobre capital de giro, mas manda aí o teu feedback e eu complemento aqui a gente falando sobre capital de giro. Rapaz, capital de giro, o que é que eu estou dizendo para os meus clientes? Primeira coisa que você vai precisar fazer é entender que existe um cenário antes Covid e depois Covid você vai precisar tomar atitudes extremas, que talvez, em alguns momentos, você nunca pensou em ter. Como, por exemplo, primeira coisa, cuidar do seu fluxo de caixa projetado. Você vai ter que olhar para os seus fornecedores e você vai precisar ter uma conversa séria, transparente com os seus fornecedores, certamente, Eduardo, buscando uma renegociação desses prazos. E aqui no Ceará, Eduardo, tem um pessoal querendo cobrar 7% de juros ao mês. Tu acredita, Eduardo? Já estão os oportunistas, já começou os oportunistas. Já começou os oportunistas. Na minha opinião, esses que estão cobrando nesse momento 7% é o primeiro para ir lá para o final da fila. Rapaz, esse aí é o que eu vou ver por último. Tá? A gente vai precisar... todo mundo vai perder. Concorda, Eduardo? 100%. 100%. Inadimplência, a tendência dessa inadimplência subir. Então, temos que ter muito cuidado com cheques de terceiro, que é uma modalidade de pagamento no nosso setor, não é isso? Eu até brinquei com uma cliente minha que cheque de terceiros, nesse momento, é batata quente. Passa para frente, porque se tu ficar com ele... E olha, Eduardo, eu já recebi notícias do shopping lá de Colatina, que existe a garantia do cheque de uma determinada empresa, que eles já estavam suspendendo os pagamentos dos cheques que estavam voltando. Olha que loucura. Acabou o dinheiro para dar para o povo, né? Acabou. Despesa fixa vai ter que ser reduzida. Aquele Prolabore, que o pessoal da confecção adora esbanjar. O pessoal esbanja aí, Eduardo, em São Paulo. O pessoal da confecção, Demais. vai ter que dar uma reduzida no Prolabore. É muito interessante buscar banco nesse momento. E aí nós já falamos que banco, eu acredito que é uma medida que o governo possa melhorar, como melhorou essa medida. Eu trabalho muito nisso. Eu estou vendo que os bancos, os agentes financeiros, eles têm 2 linhas de créditos principais. Primeiro, para financiar a folha de pagamento. Aí vem um grande problema que muitas empresas, Eduardo, não têm conta salário. E é um protocolo que você depositar o dinheiro na conta salário do funcionário. E muitas empresas de confecção não fazem isso, não tem conta salário. Então, essa medida, que podia ser uma medida relativamente eficiente, eu acho que vai baixar a eficiência, mas eu já soube que tem estudos
para depositar na conta corrente do próprio funcionário sem precisar da conta salário. Mas isso hoje ainda não é a realidade, certo? Inclusive, essa é a única linha de crédito, Eduardo, que o governo disse assim, se a empresa não pagar, 85% o governo vai pagar. A outra linha de crédito de capital de giro, o governo não fez isso. Então, a análise de crédito vai continuar existindo e aquelas empresas que estão endividadas, aquelas empresas que não estão conseguindo crédito no mercado, vai ser muito difícil. E aí, Eduardo, é onde me preocupa. Porque nesse momento, capital de giro é essencial. E se eu não conseguir ter banco nesse momento, e como você falou, banco empresta para quem tem condições de pagar. Então é uma situação que a gente precisa ter muito cuidado. O que é que você acha, Eduardo? Sua linha de raciocínio vai muito de pontos para mim. A primeira coisa que eu fiz, renegociação com os meus fornecedores. E eu vou deixar bem claro, se tiver um fornecedor que não quiser renegociar, ok, lindão, você vai ter que me procurar depois. Perfeito. Você vai ter que vir atrás de mim depois, porque eu não vou atrás dele. Segunda questão, são as reduções ali de folha de pagamento, etc., e remanejamento. Terceira questão, sim o capital de giro, eu falo uma questão. Capital de giro é o seguinte, tem amigos meus que vieram, Eduardo, acabou meu capital de giro, eu não sei se isso acontece aí em Fortaleza, vou falar o que acontece aqui no Brás. Aí 2, 3, 4 amigos meus, não sei o quê. Aí eu virei para ele e falei assim, fala uma coisa, quem tem mais dinheiro, você em patrimônio ou a tua empresa? Quantos apartamentos você tem? Qual é o carro que você tem? Qual é o seu que você tem? É maior do que a empresa? Então tá aí, você sabe onde foi parar teu capital de giro. Perfeito. Você já sabe agora qual é a resposta. Entendeu? Então é o seguinte, por mais que a gente tenha carteira de recebíveis e tal, a gente sempre foi muito controlado em relação a finanças de ter um caixa reserva para uma emergência. Mas o caixa não é meu, Eduardo. É um caixa da empresa. Né? Então, a ausência de capital de giro, agora é o momento que os empresários vão entender uma coisa. A lição de casa que muitos de nós deixamos de fazer lá atrás, está custando agora. Está custando agora. Porque muita gente fala para mim, empresa rica, dono pobre. Dono rico. Cara, entende uma coisa. Empresa rica, dono rico. Então, tudo que a minha visão como empresário, como empreendedor, é o seguinte, tudo que eu ganho não é meu, é da empresa. Quanto mais capital, quanto mais patrimônio a empresa tem, neste momento, o que eu tenho de capital investido em patrimônio empresarial, eu levanto dinheiro em qualquer banco. Porque o banco não quer saber o patrimônio Eduardo, pessoa física. E se eu, Eduardo, pessoa física, neste momento, tiver que diluir o meu capital, que é o que vai acontecer, o cara que comprou a Land Rover, que nem o meu amigão comprou a Discovery, vai ter que vomitar, botar pra fora. Mil. Ele falou comigo, tá? Até ele deve estar vendo a live aqui, ele vai ficar puto comigo, ele vai me ligar daqui a pouco. Ele pagou 700 mil no carro, aí ele foi vender agora. Chuta quanto ofereceram no carro dele? 450. Nem isso. Nem isso ofereceram no carro dele. Ficou na casa dos 400. Ou seja, o cara perder 300 mil reais no instalar de dedo. E é isso que vai acontecer no mercado. Muita gente, no desespero de fazer capital de giro, vai acabar tendo que se desfazer de um patrimônio que... Desculpa, gente, estou falando um papo de empresário para empresário. Um patrimônio que, às vezes, que foi comprado com dinheiro da empresa, aquilo lá não é teu, é da empresa. Só que agora você precisa devolver o dinheiro para a empresa e isso vai te custar muito caro. Por quê? Porque se você tiver que vender um apartamento agora, porque às vezes para você dar um apartamento para o banco, ele não vai pegar. Entendeu? Se você tiver que vender um apartamento agora em última urgência, não sei o que, para manter a sua empresa, você vai perder muito dinheiro. Se tiver que desfazer de um carro, vai perder muito dinheiro. Então eu sempre falo uma coisa, a ausência de capital de giro é a gente olhar para a nossa vida, entendeu? E muitas vezes a gente olhar o tanto de dinheiro que eu tirei da empresa para construir o meu patrimônio pessoal. Né? Então, uma lição de casa que eu aprendi desde cedo foi essa. Empresa rica primeiro, depois o dono rico. Perfeito. Inclusive, tem alguns clientes meus que estavam com estoque de matéria-prima parada. E estava devendo para o fornecedor. Eu falei, rapaz, conversa com o teu fornecedor e abate da tua dívida essa matéria-prima que está guardada. Pode ser uma forma de você diminuir esse desembolso lá na frente. É você usar o teu estoque de matéria-prima, o teu almoxarifado, para diminuir esse gasto, né? Tem muito empresário também, Eduardo, que está pensando em fazer investimento nesse momento. Olha que loucura. Conversei ontem com um
querendo, rapaz, acabei de comprar uma plota, o que é que eu faço? Não é o momento para fazer investimento, é o momento de sobreviver. Você concorda? Absolutamente, está 100% correto. Gente, a live está acabando, Tá já estamos acabando. aí, o papo estava bem gostoso. Vamos fazer já as considerações finais. Primeiro, eu quero te agradecer pelo convite, agradecer o pessoal aí de Fortaleza, agradecer o pessoal do Ceará, dizer que eu tenho um carinho imenso por vocês, que me acolheram sempre, todas as vezes que eu estive aí. Opa! Agora o pessoal falou que meu áudio ficou bom, viu? Ficou, mas aí na hora que eu entrei, acho que vai ficar ruim de novo. Então vamos lá, para a gente fazer as nossas considerações finais. Eu já deixei aí meu imenso carinho e gratidão aí por vocês, pela oportunidade de estar aqui. E aí agora eu passo a bola para você. Eduardo, fala um pouquinho do curso, fala onde é que eles podem inscrever no curso. Fala um pouquinho, fala se para associado do Cindy Confecções tem desconto, fala um pouquinho. Então vamos lá, nós temos um treinamento chamado 3 Pilares de uma Confecção. Inclusive, a gente está reformulando todo o treinamento, porque, como eu disse aqui, tudo aquilo que nós sabíamos talvez não funcione mais. Então, a gente está reaprendendo a trazer soluções novas, trazer insights novos. Então, todo o processo de produção a gente vai rever tudo para tornar o processo mais eficiente. Toda a parte de custo daqui para frente vai ser extremamente importante. Tudo que a gente conhecia, né, sobre ferramentas de vendas daqui para frente, a gente vai ter que conhecer muito mais. Então, tudo isso também são coisas que eu vou trazer para dentro do treinamento, que inclusive a gente até está reformulando o nome do treinamento, porque agora ele vai ser 3 Pilares da Confecção ou Recomeço. Porque eu considero que praticamente todo mundo vai recomeçar. E aí, realmente, para quem... notícia, Eduardo? Em primeiríssima mão, nem está anunciado no site, nem nada, mas a gente está trabalhando muito já nessa questão, né? Porque agora vai ser, né, o recomeço, que vai ser o nosso treinamento. E aí, só para deixar bem claro, a gente tem uma parceria aí com o Cindy Confecções, pessoal que é associado tem um preço promocional, um preço especial. A gente está só ajustando agora a questão da data, né? Porque estamos ajustando essa parte aí, tipo, seria agora, já no mês que vem, mas provavelmente a gente vai ter que adiar aí por mais alguns dias, mas com certeza sai ainda no final desse primeiro semestre. E aí, pessoal, vocês podem já garantir o ingresso, porque, como eu falei, vai ser lotado e nós só temos 100 vagas, tá? Então, assim, antes do Covid, eu já tinha praticamente 50% dos ingressos vendidos. Então, é muito importante vocês entrarem no site e garantirem a compra, tá? Se você não conseguir a data, a gente consegue te dar um voucher, a gente consegue ressarcir o valor, não é isso, Eduardo? Acho que a gente tem que, nesse momento, nos unir. Sim. Será na FIEC? Estão perguntando aqui a Érida, será que na FIEC, em Fortaleza, tá? Qual é o site, Eduardo? A Pete está perguntando. O site é www.costurandosucesso.com. Perfeito. E, pessoal, para quem não é ainda associado ao Cindy Confecções, se associe, pergunte aqui no Instagram, no direct, como é que se faz. Hoje, Eduardo, a nossa mensalidade, tu sabe quanto é? Tem pessoas que acham que é para oferecer assessoria jurídica, assessoria financeira, assessoria contábil, para ir lá no banco, com ofício, pedir uma linha de crédito exclusiva para a moda. E estamos colocando o nosso governo em primeira mão aqui, Eduardo, live, e estamos protocolando uma ação buscando a suspensão do ICMS de entrada e de saída para os nossos associados, bem como a prorrogação de alguns impostos federais, tá? Isso os nossos associados que estão conosco. A gente é um dos sindicatos mais ativos aqui da federação. Eduardo, Vocês estão de parabéns. Dá um recado direcionado para os associados de confecções que estão te escutando, que estão te vendo. Passa um recado para eles. É o momento da gente se unir. Lembrando também, Eduardo, que todos os empresários associados ao Cindy Confecções, as principais marcas aqui do Ceará, nós temos um grupo no WhatsApp. E, amigo, esse grupo no WhatsApp é 24 horas. E todas as decisões do nosso setor são feitas com base de conhecimentos adquiridos ali. Eu estou trabalhando tanto, amigo, que você não tem noção. É tanta dúvida para tirar, mas eu faço isso com amor, com carinho. Nós precisamos nos unir. Nós precisamos, como sindicato patronal, mostrar
aqui no Ceará nós somos também a segunda classe que mais funcionários, mais emprega no nosso estado. Só que a gente precisa, para chegar lá na porta do senhor governador Camilo Santana, a gente precisa de quantidade, a gente precisa de volume. Precisa ter força. Precisa ter força. Passa um recado para o associado do Cindy Confecções. A mensalidade, Eduardo, acredite se quiser, é R$50 por mês. Meu Deus do céu. Bom, só para deixar bem claro, para quem é associado e para quem não é associado, eu venho batendo numa tecla, tá? Independente de estar aqui sendo convidado pela Cindy Confecções, que eu venho batendo numa tecla o seguinte, cara, se nós não nos unirmos agora, vai chorar muita gente depois. O que eu tenho deixado de recado em todos os lugares que eu tenho ido é o seguinte, assim como o corona vai matar muitas pessoas, também vai matar muito CNPJ. Só que aí vem a questão, os setores que estão se organizando melhor, os setores que estão buscando melhores soluções, eles vão sofrer menos. O setor da confecção, pelos motivos que nós já vemos falando aqui, das vezes a gente se enxergar muito como concorrente, das vezes a gente se enxergar muito assim, tipo, porque isso vem de cima para baixo. As indústrias se enxergam como concorrentes, os fornecedores se enxergam como concorrentes, nós fabricantes nos enxergamos como concorrentes, isso é cultural do nosso segmento, isso é página virada, acabou isso daí. Agora é o seguinte, ou é todo mundo junto, ou todo mundo vai chorar junto. Perfeito. Inclusive, Eduardo, para finalizar, o sindicato, o Cindy Confecções, está trabalhando, produzindo materiais para a saúde pública, tá certo? Nós estamos fazendo lençóis, estamos fazendo batas, tudo doação. Isso foi uma iniciativa do sindicato. Próxima semana a gente vai estar fazendo a entrega. Meu amigo, eu quero lhe agradecer em nome da moda do estado do Ceará. Você está fazendo um trabalho belíssimo de repassar conhecimento. Essa live foi fantástica, muitas dúvidas aqui foram tiradas, acho que deu a luz para muita gente. Eu peço desculpas se meu áudio no primeiro vídeo estava ruim, mas infelizmente o Instagram está muito instável nos últimos dias, mas eu tenho certeza que a gente é o início de uma caminhada longa na qual nós seremos parceiros. Eu, o Cindy Confecções, você, e pode ter certeza que quando você vier aqui para o Ceará, vier aqui para Fortaleza, a nossa cidade vai te abraçar, porque você precisa continuar esse trabalho que você está fazendo a nível Brasil. Meu amigo, muitíssimo obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Um abraço aí em toda a sua equipe, tá bom? Pessoal, obrigado por acompanhar, espero que vocês tenham... Obrigado a todo Essa mundo. live vai ficar salva, tá bom? Vai ficar salva, não se preocupem. Meus amigos, bom final de semana, fiquem com Deus. E, Eduardo, vamos passar disso. E a gente vai contar isso para os nossos filhos e a gente vai ter certeza que nós passamos disso e nós vencemos. A gente tem que acreditar, nós precisamos ser resilientes. Pessoal, fiquem com Deus. Eduardo, prazerzaço, viu? Prazer foi meu. Obrigado mais uma vez. Valeu. Tchau, tchau.